Liga de volta. No programa de hoje estamos falando sobre a Semana Nacional do Trânsito. Aqui com a gente o pessoal da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Toledo Areias e o DJ Gabriel Henrique. Vamos ver como que foi a abertura da Semana Nacional de Trânsito na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E o CQC está aqui na Pegadinha do Malandro. Se liga, galera, está aqui na Assembleia Legislativa. Nós viemos acompanhar a Semana Nacional do Trânsito aqui em Campo Grande. O Se Liga veio cobrir. Bora lá ver? O plenário da Assembleia ficou lotado. A campanha faz parte da Semana Nacional do Trânsito 2012, que esse ano tem como tema a Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito, 2011-2020. Hoje nós temos os acidentes de trânsito já representando praticamente 40% das causas externas de mortalidade. Então nós temos acidentes muito graves, com vítimas fatais, acidentes com vítimas que ficam com sequelas. O trauma, em geral, ele desorganiza o sistema de saúde, então é preciso que a gente, intersetorialmente, juntando a saúde, a educação, os órgãos que cuidam do trânsito, a segurança, juntar todos os setores e fazer um olhar diferenciado e multidisciplinar para que a gente veja todas as causas, né? Durante toda a manhã foram ministradas palestras com autoridades de trânsito, entre eles a Coordenadora-Geral de Qualificação do Fator Humano no Trânsito, do Departamento Nacional de Trânsito, professora doutora Maria Cristina Hoffmann, o sociólogo e professor Paulo Cabral, o comandante da CIPETRAN, Tenente-Coronel Alírio Vilaçante, e a diretora de Habilitação e Educação de Trânsito do DETRAN, Elizabeth Félix. É um momento de divulgação de todas as ações que os DETRANs e os órgãos gestores desenvolvem, porque muitas vezes essas ações a população não fica conhecendo, não fica sabendo dessas ações, e nesse momento específico da semana elas são bem divulgadas. Então isso mostra para a população o quanto o governo, as esferas estaduais, municipais e federais estão realmente preocupadas com a questão do trânsito e em reduzir o número de mortos e feridos. A velocidade é tema inédito na Semana Nacional e o principal foco é a conscientização de jovens entre 18 e 25 anos, considerados o grupo mais vulnerável e de maior exposição ao risco de acidentes de trânsito. Essa semana busca fazer com que toda a sociedade reflita sobre essa problemática que é o acidente de trânsito, que vitimiza uma quantidade muito grande, né, de brasileiros. E é um momento especial para que nós possamos refletir sobre a nossa postura diante do trânsito. E quem marcou presença na abertura da Semana Nacional do Trânsito e ficou atenta foi Raíssa Favaro. Ela que sofreu um grave acidente de trânsito em decorrência de imprudência e alta velocidade de um rapaz em abril de 2009. Passado 3 anos, hoje, ela está bem e com uma recuperação incrível. Força, Raíssa, vamos que vamos. E quem falou com Se Liga foi o seu pai. Olha, é fundamental que se eduque os nossos jovens para que a gente tenha uma sociedade mais tranquila e uma sociedade mais responsável na condição dos seus veículos. Que todos nós, de um a um, despendamos tempo para que nós possamos fazer a conscientização daqueles que ainda não a têm. E se assim conseguirmos, teremos uma grande vitória. Carlos Henrique, nós estamos diante de vários eventos da Semana Nacional de Trânsito. Mas nós sabemos que o DETRAN tem projetos e programas que se estendem ao longo do ano. Quais são eles, Carlos Henrique? Pois é, essa semana que nós já estamos vivendo, Semana Nacional do Trânsito, que é um evento específico, mas ao longo do ano, melhor dizendo, nós temos algumas ações que já são características do DETRAN. Por exemplo, saída de férias, volta às aulas, né? O nosso eterno combate ao desrespeito e à fila dupla. E agora nós temos uma que eu acho a mais interessante, uma campanha bastante profunda, que é a questão do pedestre eu cuido, que é a gente fazer com que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, começando por Campo Grande, mas Mato Grosso do Sul, se torne uma referência nacional na questão do respeito. A gente fez ao longo de vários anos pesquisas e nas nossas pesquisas aparecia quase sempre essa questão
Ah, mas lá na Inglaterra, quando a pessoa põe o pé na faixa, o carro para. Ah, mas lá nos Estados Unidos... Por que não pode ser aqui também? Qual que é a nossa diferença? Nenhuma, pelo contrário. Então essa campanha Pedestre Eu Cuido é uma campanha bastante estruturada, é uma campanha continuada, é uma campanha que nós começamos há quase um ano atrás, começamos na virada de 2011 para 2012. É uma campanha que ela está sendo feita em etapas, primeiro em relação ao condutor, depois em relação ao pedestre, depois em relação a todos eles juntos. E essa campanha, para mim, é a menina dos olhos do Detran hoje. Porque através dela, a gente vai, inclusive, aprender um pouco mais como que a gente vai se relacionar no trânsito. Porque hoje o condutor está preso dentro do carro, achando que ele é o dono da rua, o dono da via. O motociclista está no meio dos carros, também achando que ele é o dono. E sobra quem? Sobra sempre o pedestre. E todos nós somos pedestres, não tem jeito. Porque ninguém vai dormir com o carro dentro de casa, ninguém vai trabalhar com o carro dentro do escritório, ninguém entra na agência bancária no caixa para pagar uma conta de carro. Então, em algum momento, você tem que estacionar esse veículo e sair andando a pé na rua. Então, todos nós somos pedestres. Então, essa campanha Pedestre Eu Cuido, eu acredito como sendo a mais importante que a gente tem nesse ano. E nós vamos nos dedicar, porque a gente sabe que é uma campanha continuada. Não adianta a gente imaginar que em 2, 3 meses nós vamos começar e terminar essa campanha. Pelo contrário, o professor Inês que está junto conosco, Ivanise que está junto conosco, todos os dias o pessoal do GGIT fazendo intercorrências, fazendo ações dentro das escolas, fora das escolas, na periferia da escola, não é? Fazendo com que as faixas sejam repintadas, que a sinalização seja reatualizada, porque é um princípio, sim, de cidadania. Esse respeito ao pedestre é o maior respeito que a gente pode ter no trânsito. Então, a gente acredita que a partir do momento que a gente mudar essa atitude de relação entre o condutor e o pedestre, a gente vai avançar muito realmente no relacionamento do trânsito. Então essa, Beth, para mim, é a campanha mais importante que nós temos acontecendo ao longo desse ano. Ótimo. Ivanise, você pode falar um pouquinho para a gente do projeto Escola Segura, como que funciona e quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na implantação desse projeto? A Escola Segura, Beth, faz parte do Sistema Dinâmico de Melhoria Contínua do projeto Vida no Trânsito. E após a Escola Segura, que é um projeto piloto, né, um programa, nós vamos ter táxis seguros, inclusive o Detran, né, já está quase para lançar o CFC Seguro. Então, nós vamos estender essas micro atuações para que elas se transformem em macro. As escolas seguras no ano passado eram 29, esse ano elas são 50 e é uma adesão espontânea. As escolas que quiserem fazer parte desse monitoramento, elas recebem ao final do ano selos de qualidade municipal, ouro, prata e bronze. É muito simples, na verdade, o que nós queremos é dinamizar e disseminar essa questão de segurança no trânsito no meio educacional. Então, pega desde as crianças da educação infantil até o ensino médio, são culturas de paz, que é desenvolvido na escola e é monitorado. Inclusive, nessa semana do trânsito, vai se estender até outubro, as escolas do Vida no Trânsito estão fazendo blitz educativas com o apoio do GGIT também, da Cipitran, da AGETRAN. E esses selos de qualidade, tudo isso acaba motivando também a escola e as crianças a participarem, não é mesmo, Ivanise? Exatamente. Todo mundo quer ter um selo de qualidade, porque o selo de qualidade quer dizer que aquela é uma escola segura, que ela se preocupa com a vida. Como já dizia o nosso saudoso Renier Rosestraten, não adianta cabecinhas cheias de história, geografia e matemática morrerem atropeladas em nossas esquinas. Professor Inês, quais foram as ações feitas para desenvolvimento do programa de prevenção de acidentes no trânsito e segurança viária da educação familiar? Além de uma política de educação voltada à escola, que o Detran caminha já um bom tempo com este programa, nós percebemos que as crianças recebem essa instrução dentro da escola, mas quando elas saem para fora do portão, elas se deparam com uma série de situações de riscos, e principalmente com um exemplo negativo dos seus próprios pais, né, que estão ali aguardando, ou em fila dupla, às vezes sem capacete. Já até detectamos, né, condutores e motociclistas sob efeito do álcool. Então isso é um conflito, mas como caminhar uma educação?
Então aí o DETRAN, através de uma servidora da Divisão de Educação, que inclusive foi agente comunitário de saúde, deu a ideia de nós iniciarmos um programa junto à Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, para fazer um trabalho específico voltado com os agentes comunitários de saúde para chegar na casa de cada cidadão, que é a educação familiar. Você pode falar para a gente como que funciona na prática esse agente de saúde nessa educação familiar, Inês? Quem conhece um agente de saúde que bate na casa? Quem já viu um agente de saúde, estudantes? Que coisa boa. O agente de saúde, Beth, é aquele profissional da Secretaria de Saúde que no seu protocolo de trabalho, ele trabalha sobre diversas questões que vai desde as doenças, a diabetes, e nós solicitamos que constasse do protocolo este programa. Então, o agente comunitário também levará de casa em casa a informação, viu, doutor Carlos Henrique, sobre a nossa campanha do pedestre. Nós iniciamos na rua com os condutores, fomos para as faixas de pedestre com os pedestres, entramos dentro das escolas, transpusemos este muro da escola e agora estamos chegando na casa de cada cidadão, levando uma mensagem sobre o pedestre, ciclista, condutor, passageiros, e inclusive falando sobre o seguro, o DPVAT. Kleber Dias, tem pergunta aí da plateia? Tem sim, Beth, com o Leandro do 2º ano, pergunta para o Santos Pereira. Fala aí, Leandro. Ocorreu um comentário sobre a sinalização dos radares. Disseram que não ia ser mais necessário as sinalizações, isso é verdade? É verdade, não precisa mais, porém, aqui em Mato Grosso do Sul, isso não vai ser desse jeito, não. Nós entendemos, tanto nós quanto todos os municípios entendem que os equipamentos eletrônicos de velocidade, eles não são arapuca. Então eles não estão ali para multar, eles estão ali para educar a via. Então todos eles vão continuar sendo extremamente bem sinalizados, completamente visíveis, não tem nenhum equipamento escondido, independente da legislação dizer que não precisa mais. Mato Grosso do Sul, de forma cabal, não vai aceitar esse tipo de coisa. Porque nós não queremos punir o nosso condutor, nós queremos educar o nosso condutor, nós queremos ordenar a via, nós queremos que ele saiba que ali ele não pode andar a mais de 50 km por hora. É só isso, não nos interessa a multa. Então todos continuam muito bem sinalizados e visíveis. Tem mais pergunta com o Fábio, também do 2º ano. Fala aí, Fábio. Eu queria saber, em média, quantos acidentes ocorrem aqui em Campo Grande devido ao excesso de velocidade. Vocês têm algum valor assim? Olha, aqui em Campo Grande são milhares de acidentes que ocorrem por mês. Tá? Dentro desses milhares, mais ou menos, a gente pode dizer que fator determinante de alta velocidade deve ser mais ou menos alguma coisa entre 25% e 30% que acontece. É bastante expressivo, mas não é o número de acidentes que nos assusta. O que nos assusta é o grau de mortalidade que esses acidentes têm. Então eles podem ser relativamente poucos, vamos dizer que sejam 25%, tá? Só que o índice de mortalidade é muito alto, porque quando você bate ou você se choca com uma velocidade maior, a condição de você morrer ou ficar sequelado é muito grande. Então, os acidentes com vítimas que chegam a morrer, eles, com incidência de velocidade, eles chegam a 80%. Ou seja, 25% são os acidentes em relação à velocidade. Porém, o índice de mortalidade é extremamente alto. Então, esse que é o grande problema da velocidade. Quando você bate muito rápido, você bate muito forte. A energia que você tem naquele momento, ela é muito grande. Vocês estão estudando física, vocês sabem disso, não é? Então a energia é muito grande e o corpo humano não aguenta esse tipo de choque. A parada brusca, né, a contusão, a protusão é muito forte. Então, infelizmente, a mortalidade é muito alta em decorrência disso aí. Nós podemos estimar em 80% em relação aos acidentes. A Débora do 3º ano quer perguntar também. Fala, Débora. Assim, no Mato Grosso do Sul tem poucos bafômetros com a lei seca. E, assim, não seria um caso de investir mais, não, igual você está falando, não para multar, mas para educar? Olha, Mato Grosso do Sul tem bastante bafômetro. Nós compramos no DETRAN, há coisa de 4 anos atrás, nós compramos quase 200 bafômetros. O problema do bafômetro não é a falta do bafômetro,
é que veio uma interpretação errada do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a pessoa não é obrigada a fazer o bafômetro. Agora nós estamos modificando isso no Senado Federal. A partir de agora, a pessoa que se recusar a fazer o bafômetro vai ser enquadrada já como alcoolizada. Por quê? Porque o bafômetro, na verdade, ele está ali para provar se você está ou não. Se você não quer fazer, é porque você está evidenciando alguma coisa contra. Então já vai ser considerado como alcoolizado. E vai mudar esse quadro estatístico. Vocês viram nesse final de semana que houve outra ação da PRF em cima de uma festa open bar que teve em Campo Grande, não é? Todo mundo viu isso nas redes sociais. Vocês querem? Vou dar um dado para vocês. Naquele momento que foi feito, olha como essa pergunta sua é muito interessante. Naquele momento que foi feita a blitz na via pública, na estrada, e foram presos 20, 9 foram direto para a delegacia, mas como houve a blitz, você sabe o que aconteceu aquele dia? Não teve um acidente com morte naquela noite. Ou seja, funciona. Funciona. As blitz funcionam. Porque ninguém é contra ninguém beber. A gente não é hipócrita, a gente não é a palmatória do mundo. O que a gente quer? Primeiro, bebe, mas bebe com moderação. Já começa por aí. Ninguém precisa entrar no estado de embriaguez para ficar alegre. A gente já tem que ser alegre por vontade própria, não por conta da bebida. Mas quer tomar alguma coisinha e se for maior de idade, ok. Mas se beber, não dirija. É simples. O combate nosso é esse. Não é contra a juventude beber, não é contra a festa, open bar, não é nada disso. O nosso problema é a pessoa que sai alcoolizada e quer pegar o carro e entrar na via pública. Isso não pode. Né? Então, esse combate nosso dos bafômetros, ele demonstra realmente que quando você põe a blitz, seja ela educativa ou seja ela repressiva, o acidente deixa de acontecer. Tem pergunta com a Maiara também. Fala, Maiara. Por que as empresas automobilísticas insistem em fazer carros com capacidade de 120 a 150 km por hora se essa velocidade não é permitida aqui na cidade? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Ninguém sabe responder isso aí. Ninguém sabe realmente por que ainda o governo permite que existam carros tão potentes, carros com motores tão grandes, com velocidades que atinjam velocidades tão elevadas, quando é um contrassenso, não é? A gente tem estradas limitadas no Brasil a 120 km por hora, que são as autoestradas que existem no estado de São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, né? Fora isso, a gente tem que respeitar o limite de velocidade que é menor do que isso. Então, para quê? Para uma ultrapassagem. Mas será que é necessário um carro atingir 190 km por hora? Vocês viram outro dia, você quer ver uma coisa também, o que é a rede social? Em cima dessa questão da velocidade. Procurem aí 4 ou 5 jovens nos Estados Unidos que aconteceu alguma coisa muito interessante com eles. Eles estavam tweetando e tweetaram o seguinte: nós estamos a 190 km por hora, todo mundo bêbado dentro do carro, fazendo drift. Você sabe o que é drift, né? A galera aí sabe. O que aconteceu em 20 minutos depois do último tweet que eles deram? Eles morreram, os 5. Os 5 morreram. O carinha terminou de tweetar, o carro entrou embaixo de uma carreta, morreram os 5. Não é? Então, olha só que maluquice que é isso. E eles ali assumindo esse risco, tweetando, achando que estavam abafando, que puxa vida legal, estou aqui andando a 190, fazendo drift na rua, está todo mundo tomando cachaça aqui dentro do carro. Legal. Os 5 morreram. Podem procurar aí, está em tudo quanto é mídia que vocês podem achar. Ok, Carlos Henrique, muito obrigada pela sua participação no programa. No Se Liga, mais uma vez aqui com a gente. E deixa a sua última mensagem para a juventude sobre o tema da Semana Nacional de Trânsito, não exceda a velocidade. Galera, é o seguinte, nós temos que ter respeito à legislação. Não é por uma questão da legislação, é uma questão da vida realmente. A gente tem que saber da preservação da vida. A gente não pode praticar a automutilação ou perseguir um suicídio no trânsito. Então, quer correr, quer andar, quer acelerar, vai lá no autódromo. Tem rachão lá no autódromo, tem arrancadão lá no autódromo, tem gente que corre de kart no autódromo, tem gente que pega o fusquinha dele, prepara o fusquinha, vocês precisam de ver o que é isso. Vai lá no autódromo, toda sexta, toda quinta, a cada 15 dias, a Federação de Automobilismo promove lá. De graça, você entra na fila e vai correr. Você vai ter uma pista, você vai ter o SAMU, você vai ter bombeiro, você vai ter segurança, você vai ter capacete e você vai despejar toda aquela adrenalina que está em você, que você tem vontade de sair no racha, vai fazer lá. Aí é legal, né? E dentro da via de circulação,
Vamos atentar a essa questão, vamos respeitar a velocidade, vamos respeitar o outro que está do meu lado, vamos respeitar o cara que está andando do meu lado ali, porque esse cara, ele tem os mesmos direitos do que eu tenho. Ele tem o mesmo sonho que eu tenho, ele tem a mesma vontade de vencer na vida que eu tenho, ele tem a vontade de progredir na vida, e eu não posso ser o agente que vai interferir negativamente em sua vida. Então vivam a vida intensamente, mas sempre respeitando essa questão, principalmente da velocidade. Ok, obrigada. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Depois do intervalo tem Se Liga Quiz, nosso game de perguntas e respostas. Vamos ver se o pessoal da escola está por dentro das regras de trânsito. Não saia daí, já voltamos.